Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é João Bibiano, sou Software Engineer e trabalho aqui do Brasil para empresas lá de fora. No vídeo de hoje a gente vai falar de um conteúdo muito legal e ainda está em alta, né? Eu sei que muita gente já falou. Eu esperei para falar sobre esse tema porque eu queria trazer a minha experiência real e não só pegar coisas que o pessoal estava falando por aí e trazer para vocês. Eu queria pegar o meu uso e a minha experiência e trazer sobre AI, Artificial Intelligence, e como realmente isso está impactando a carreira e a vida dos desenvolvedores. Se você já é aqui da turma do Code e já está acostumado aqui com os vídeos, deixa o like, compartilha e, obviamente, confira aí se está tudo certo inscrito, sininho de notificação e tudo mais. Se você é novo por aqui, espera. Eu quero que você veja se algo que eu vou passar para ti acrescenta, é útil e traz valor. E se sim, aí sim você deixa o like, se inscreve e deixa um comentário também para que eu entenda a tua opinião sobre o assunto. E eu vou trazer basicamente 4 tópicos. Vai ser um vídeo bem direto ao ponto sobre a introdução da AI na programação, né? A gente vai falar se você vai perder o seu emprego ou não nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o hype e sobre o medo. Pessoal, vamos pisar um pouco mais no chão. Toda tecnologia que sai realmente tem um impacto muito grande na vida das pessoas e principalmente quando é uma tecnologia que aparenta ser inteligente, ela traz ainda mais disrupção, né? A gente fica com medo, será que realmente ela vai tirar meu emprego? Ela está fazendo código. Será que esse código que ela está fazendo vai me substituir? E eu vou responder isso para vocês. Mas, na maioria dos casos, vai ser um grande não. Não, ela não vai te substituir e ela não vai tirar o teu emprego. Aqueles programadores que sabem, só fazem o arroz com feijão, só faz um CRUD, e eu não estou falando nem de desenvolvedores realmente que programam, eu estou falando dessas ferramentas high level, nessas ferramentas no code. Eu acredito sim que a AI vai tirar parte do trabalho dessas pessoas e vai mover esse trabalho para a mão de usuários mais finais. É óbvio que sempre existe aquela questão, se ninguém, se as pessoas quisessem, né, fazer, todo mundo estava usando o Wix, todo mundo estava usando o WordPress e faziam eles mesmos. As pessoas gostam de terceirizar. E esse é um bom argumento. Acontece que muitos dos profissionais que usam essas ferramentas de no-code, por exemplo, vão, por exemplo, vamos falar aqui de product owners, de pessoas que estão mais ali lidando com o produto, relacionadas ao produto. Essas pessoas normalmente precisam de programadores para fazer uma prova de conceito, ou alguma coisa para validar se aquele produto vai ter market fit, né? Se ele vai casar com o que o mercado está procurando, se aquele cliente está procurando. E esses Product Managers, se souberem usar as tools, né? E eu vejo, inclusive, perto de mim, pessoas se destacando grandemente por ter conhecimento de AI, elas vão conseguir sim saltar esse step de ter que pedir para os programadores fazer essa versão inicial do projeto. E sem dúvida, essas pessoas vão ser impactadas positivamente e, não sei, talvez negativamente, à medida que essas tarefas não vão ser mais atribuídas para ela. Agora, o hype é exagerado sim. Primeiro, né, a gente não consegue dizer que ela vai substituir os seres humanos por 2 motivos principais. O primeiro motivo é a grande dificuldade desde sempre é o cliente, o ser humano, saber o que ele quer. O Steve Jobs já dizia, né? Não, nem pergunte o que o cliente quer, você tem que dar algo pronto para ele que ele goste. E essa é uma questão muito mais complexa, né? Que a gente pode discutir outro dia, mas essa é a grande dificuldade. O cliente não sabe o que ele quer e ele só vai saber o que ele quer à medida que nós formos iterando no processo, que nós formos mostrando coisas, perguntando se ele gosta e tudo mais. A AI ainda não é capaz de fazer de propor essas soluções, de ter a criatividade nesse nível que uma relação real precisa, né? De entender os sentimentos, as dores, olhar realmente se o cliente quer aquilo ou aquilo que ele está pedindo é outra coisa. O exemplo clássico, né? As pessoas antigamente pediam cavalos mais rápidos, cavalos que não se cansassem. Elas sequer sabiam, imaginavam que poderia haver um carro. Então, essa é realmente a natureza da inteligência humana e a sua beleza. As AIs não têm inteligência. A gente chama de AI, né, de Artificial Intelligence, mas a palavra inteligência está incorreta. À medida que as AIs usam tudo aquilo que nós já produzimos de conhecimento, sumariza isso, processa esses dados de maneira semântica e então gospe de volta para nós. Por isso, não é inteligência e não precisam ter todo esse medo que vai tirar o emprego. Não vai, pessoal. Mas
Se você deixar de usar AI no seu dia a dia, você vai ser grandemente prejudicado. E eu vou falar disso agora com vocês. Vamos falar então do uso para AI. Algo tem acontecido no mercado e realmente próximo a mim também, que é as empresas têm investido em ferramentas de AI para os seus programadores. Por quê? Elas pensam assim, olha, ao invés de eu contratar mais um programador, e se eu empoderar, e se eu dar mais power, mais inteligência para esse programador que eu já tenho aqui dentro, para usar essas ferramentas? Se eu fizer isso, talvez eu nem precise desse outro programador. Esse programador que já está atuando vai ser mais produtivo e mais capaz. Inclusive, podendo delegar tarefas repetitivas, geração de código para AI. Então, vamos falar desses dois tópicos, né? Geração de código. A AI, a gente sabe que ela consegue gerar trechos de código e muitas vezes trechos de código que são bons. Eu já vi pessoas gerando aplicativos inteiros com o ChatGPT-4, né? Que aí é um dos algoritmos mais modernos que nós temos e encurtando muito o tempo de desenvolvimento. Agora, isso não significa que você não vai precisar saber programar. Pelo contrário, né? Você vai precisar saber programar ainda mais para identificar os erros que essas AIs criam e também as limitações técnicas. Não se esqueçam, um simples upload de arquivo pode ser feito de 10 maneiras diferentes e atender diversos perfis de clientes diferentes. Se a gente pensar num upload de arquivos, a maneira mais simples é o quê? É tendo um formulário onde você clica, envia para o servidor e salva no disco desse servidor. Isso é escalável? Não, de forma alguma. Isso vai realmente ter um downside quando você for escalar isso daí para mais clientes. Por isso que a gente tem coisas como Amazon S3, Cloud Storage, para terceirizar esse upload de arquivo na nuvem usando links assinados para nem bater no meu servidor, nem trazer carga do meu servidor para fazer um upload de arquivo. Tá vendo? Isso que eu te falei aqui é um conhecimento que eu tenho de experiência e é um conhecimento que a AI, por mais que ela possa saber esses diferentes níveis, ela não vai te perguntar. Se tu falar assim, olha, me dá um sistema de upload de arquivo. Será que ela vai te perguntar, olha, qual que é o nicho da empresa? Quantos uploads vai ter por dia? Com qual frequência os clientes vão atualizar esses arquivos? Quantos usuários vão consumir esse arquivo por dia? Ela não faz essas perguntas e não vai fazer tão cedo. Por isso, não se preocupem, porém, percebam como é importante para cada um dos cenários que nós sabemos aplicar, pedir para ela nos gerar o código. Se eu pedir para ela me gerar um código, por exemplo, de um upload com URL assinada para o Google Storage, provavelmente ela vai me dar esse código. Código que talvez eu perderia meio dia, horas para fazer, agora, simplesmente com um prompt, eu tenho acesso. Então, sem dúvida, é um boost de produtividade e muda o nosso cotidiano. E o segundo ponto, que também é super importante, é a detecção e correção de bugs, né? Quantas vezes a gente está preso num bug, num problema muito grande, e nós pegamos esse trecho de código e colocamos para análise. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu não estar entendendo o que uma library estava fazendo, por exemplo, debaixo do código, e passar isso para a AI deu um resultado muito satisfatório à medida que ela conseguiu identificar exatamente os pontos de falha. Conseguiu identificar exatamente os pontos em que eu tinha o bug e eu não sabia ou estava cansado naquele momento para conseguir capturar isso daí. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive. Final do dia, já estava sem energia, cansado, olhava para o código, não conseguia mais tirar nada dali. Eu simplesmente pegava esse código, colocava no chat GPT com uma explicação, né? Inclusive eu posso explicar para vocês como que eu faço meus prompts, posso explicar isso no final do vídeo, mas fazer um bom prompt e olha lá, tinha lá o resultado dizendo, olha, o bug está aqui, olha, você esqueceu de passar essa função, ou quando não me dava a resposta, me sugeria algo que realmente tinha muito valor para a resolução daquele bug. E aí a gente entra, né, continuando nesse tópico da produtividade, a gente entra na questão de IDEs que já estão integrados com AI. Eu já uso o GitHub Copilot no VS Code há algum tempo, uso a versão paga, inclusive vou falar disso depois, mas usem a versão paga, tá? Eu sei que muitas vezes é caro, você não consegue ter acesso a isso, mas se você trabalha profissionalmente, ou você paga ou você pede para a empresa pagar, porque realmente faz diferença. E o GitHub Copilot, eu diria que aumentou a minha produtividade absurdamente. Eu vejo com propósitos diferentes, tá? O ChatGPT e o GitHub Copilot. O Copilot é realmente para escrever aquelas funções mais simples. Ah, eu preciso criar um use state, e aí preciso atualizar esse estado usando o spread operator. O Copilot faz isso com maestria.
Escrever testes, o Copilot faz isso com maestria e me ajuda muito. Por isso que eu acho sim que o aumento de produtividade foi muito grande, principalmente usando na IDE, instalado como uma extension. E aí o último ponto desse tópico, né, do código em si, é a melhora de performance. Muitas vezes, isso está também relacionado com a questão do bug que a gente já falou, mas muitas vezes o teu código está lento, você não percebe o porquê. E aí você pede um auxílio para o ChatGPT, olha, identifica para mim quais são os problemas de performance. E mais uma vez, não é porque ele é inteligente, é porque ele tem uma base de dados gigantesca, já é treinado, consegue identificar ali pontos de falha. Spread operator vai sempre duplicar memória, não usa spread operator. Altera a variável diretamente, não usa spread operator. E esse tipo de coisa, sem dúvida, ele vai auxiliar e vai ser muito produtivo. E aqui o último ponto, né, dos três que eu acho mais importante, é a análise de dados. A gente já tem o Code Interpreter do ChatGPT da OpenAI, que consegue, a partir de um CSV, de um PDF, analisar dados e gerar, digamos assim, uma inteligência em cima desses dados. Isso, sem dúvida, é outra ferramenta muito legal, à medida que você não vai precisar mais de uma pessoa para fazer queries, para gerar, como que eu posso dizer? Para gerar átomos de informação. Não, você simplesmente vai fazer o upload do teu CSV, vai fazer o upload aí do teu source, né? E vai conseguir fazer perguntas para AI muito criteriosas. Isso é muito legal e também eu acho que revolucionou a maneira com que a gente lida com a análise de dados. Por fim, vamos lá, vamos falar então de prompt, vamos falar do que eu uso hoje em dia do meu setup e um pouco de como eu tenho usado essas ferramentas. Como eu disse para vocês, eu tenho o GitHub Copilot instalado na minha IDE e é uma das coisas que são indispensáveis para mim. Eu trocaria praticamente todo o meu setup só para ter o VS Code, tá? O VS Code não, o GitHub Copilot. Realmente faz diferença e aumentou minha produtividade de uma maneira muito grande. Inclusive, naqueles pontos que eu disse para vocês, tarefas repetitivas, né? Escrever testes que são muito básicos, testes mais complexos eu ainda preciso escrever, mas testes unitários que são muito básicos, ele escreve com maestria, bootstrap de coisas, isso tudo funciona muito legal. E eu realmente recomendo, tá? Se eu não me engano, ele não funciona só para o VS Code, ele funciona para quase todas as ideias, eu ainda não tenho certeza, mas vale a pena usar. E a outra coisa que eu tenho usado também, que eu comprei, eu estava bem reticente em comprar, né? São $20 do ChatGPT, se eu não me engano, R$ 100 por mês. Mas eu comprei depois de um colega de trabalho insistir bastante. E realmente tem muita diferença. Inclusive, o modelo pago é muito melhor do que o modelo free. Então, se você lida com muita... Se você trabalha, eu diria que qualquer trabalho hoje vai ser beneficiado pelo ChatGPT. Mas se você trabalha profissionalmente, você deve ter o ChatGPT. E eu uso o ChatGPT para quê? Primeiro, para ideias. Aqui no canal eu tenho usado o ChatGPT com alguma frequência à medida que eu quero tratar de um tema. Eu faço algumas perguntas, eu vou conversando com o ChatGPT. Isso inclusive substitui um humano aqui, tá? Porque provavelmente eu conversaria desse conteúdo com alguém, com algum colega mais próximo, ou faria uma investigação, porque eu gosto de curar o conteúdo que eu trago aqui para vocês. E hoje eu uso o Copilot. Eu jogo um tema para ele, vejo o que ele fala, uma coisa que eu não pensei, e aí vou lapidando esses conteúdos. Então, para produção de conteúdo em geral, eu acho muito legal. Por exemplo, para gerar títulos, para gerar resumos, isso funciona muito bem. Eu estou bem satisfeito com isso. O segundo ponto que eu uso é ideias, né? Eu tenho uma ideia e não sei bem como construir. Pode ser uma ideia de produto, por exemplo. Eu quero construir uma empresa que entrega bebidas. Quais são os pontos que eu devo me atentar? É um ramo completamente desconhecido para mim e qualquer informação que ele me der já vai ser mais do que eu tenho por mim mesmo. Então, por isso, essa geração de ideias com base em conteúdos desconhecidos também é muito legal. E o último ponto que eu uso bastante e que, olha, tá realmente me deixando impressionado é o refactor de componentes. Vamos dizer que você tem um componente React, um class component, e você quer converter isso para hooks. Normalmente o ChatGPT vai agir muito bem nessas situações. E o melhor, com um bom prompt, você consegue evitar erros comuns, como por exemplo, imagina numa class component você tem o this, né, que temos que acessar para referenciar o estado, referenciar coisas dentro da classe. Se o ChatGPT não entender em alguma função, por exemplo, um this, provavelmente ele vai entender por padrão.
Mas se ele não entender que aquele this deve ser removido, você pode ir no prompt e explicar a ele. Olha, o this é usado dentro do contexto de class components. Por isso, sempre que você encontrar o this, remova-o. E se você não souber o que fazer com o this, me avise como resposta para que eu te dê instruções. Entendeu? Então, isso é muito legal e funciona muito bem. E uma coisa também, acho que a última coisa que eu uso é usar o ChatGPT como API. O custo da OpenAI para você usar o ChatGPT via API é muito baixo. Por isso, para informações dinâmicas ou informações que você não quer ter um back-end processando informações, usar o próprio GPT como API é muito legal. Basta você dizer para ele assim, haja como uma API, me retorne isso como resposta, um JSON. Ela vai responder. Você pode consultar diretamente a OpenAI para usar como back-end nessas partes específicas, então que são mais complicadas. E vamos lá, ao prompt, né? O prompt é uma coisa que é muito importante você saber. Eu tenho visto muitas pessoas falarem, prompt engineer e não sei o que. Sinceramente, não sei se merece todo esse hype, mas prompt é importante, tá? Eu tenho alguns colegas que são engenheiros de machine learning, já me explicaram que normalmente você tem que mandar o prompt, mandar exemplos, olha, quando você tiver esse input, dá esse output. Quando você se deparar com essa situação, faça isso. Você dá todo o contexto e depois manda o conteúdo ou o que quer que você queira. Sim, o resultado dos prompts é muito melhor que o inglês, até porque a base está mais treinada, então normalmente eu sempre escrevo em inglês e os resultados são melhores. Depois que ele me deu o resultado, caso eu precise daquele conteúdo em português, eu simplesmente peço para ele traduzir e vida que segue. E do meu lado é isso, pessoal. Dei um pouquinho da minha visão, do meu ponto de vista, tirei um pouco do medo que provavelmente vocês estavam, mas também coloquei um pouco de responsabilidade à medida que vocês precisam saber essas ferramentas. São ferramentas, vão nos deixar mais produtivos, por que não usá-las? E aí, eu quero saber a sua opinião. Você tem usado o ChatGPT ou qualquer outra AI? Qual que é o resultado que você está tendo? E se você tem algum medo também que eu não citei aqui, comenta no vídeo para a gente trocar uma ideia lá. Beleza? Eu vejo vocês no próximo. Até. Tchau!